Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós estaremos na lição de número 10. Espero que esses estudos estejam abençoando a sua vida e trazendo conhecimento bíblico ao seu coração. Lição de número 10. A conduta do crente no mundo. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de seus sentimentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Deus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Introdução. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 com um apelo para que andemos dignamente no sentido de preservar a unidade do Espírito. Agora, no versículo 17 desse mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo apela para que andemos com um comportamento que seja diferente do praticado pelos não crentes. Ou seja, andar de forma diferente daquilo que o mundo faz. O novo andar em Cristo afeta as nossas atitudes, afeta os nossos hábitos e também a nossa linguagem de falar no dia a dia com as pessoas. Um novo andar. Não devemos andar como o homem natural. Versículo 17 a 19. Que é o homem natural? É o gentio não regenerado. O homem natural é todo aquele que está sob a égide da natureza pecaminosa, ou seja, ainda continua debaixo da pecaminosidade e da condenação. Andar na vaidade de seu sentido significa andar e viver na futilidade e sem propósito na vida. A vaidade da inteligência humana faz com que a pessoa subestime a Deus e viva distanciada dos valores éticos e, portanto, entregue às paixões de sua carne. A Bíblia mostra aqui, no versículo 17 e 18, que uma mente vaidosa leva a um raciocínio tenebroso e um coração endurecido. O homem natural é o típico gentil sem Cristo, não convertido, conforme Romanos capítulo 1, do 21 ao 32. Devemos nos despojar do velho homem, versículo 20 a 22. O versículo 20 começa reprovando as atitudes do homem natural e diz: Vós não aprendestes assim a Cristo. Isso significa que, como crentes, temos uma nova ordem de vida. A essência nos ensinos de Cristo também está nos ensinos de Paulo e dos demais apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. O novo andar é o santo viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. É um despojamento total da velha vida, do velho andar. Ou seja, deixar de fato tudo aquilo que nós praticávamos antes de conhecer Jesus. E tirar isso completamente do nosso coração. A palavra despojar significa despir, desapossar, privar de posse. No novo andar, os velhos andrajos do pecado são tirados, ou seja, a velha natureza pecaminosa é despida dos velhos hábitos para uma nova vida começar a fazer parte da nossa existência. Devemos nos revestir do novo homem espiritual. A linguagem é metafórica na expressão novo homem, pois fala de novo modus vivendi do crente redimido por Cristo. Esse novo homem agora se manifesta na vida e no caráter cristão. Ele é renovado pelas ações poderosas do Espírito Santo de todo o passado de condenação e ruína. Essa renovação implica viver uma nova vida em Cristo.
Devemos andar em verdade, justiça e santidade. Versículo 24. O novo homem é uma nova criação segundo Deus. Não se trata de criação física, mas espiritual. João 3, do 3 ao 6. Todos os sinais da velha criatura, do velho homem, foram desfeitos na cruz para que o novo convertido viva uma nova vida em Cristo Jesus. O novo homem é o crente regenerado pelo Espírito Santo. Duas características de Deus são a justiça e a santidade, e eles fazem parte do caráter de Deus. Quando o pecador é regenerado pelo Espírito Santo na conversão, ele é criado segundo Deus, isto é, a semelhança de Deus em justiça e santidade. Não é na justiça do homem e não é na forma que o homem vê como santidade, mas é na justiça de Deus conforme as Sagradas Escrituras e na santidade de Deus como Deus pede que nós sejamos separados. Ponto 2. O novo homem e o seu proceder. O novo homem não vive mentindo. Versículo 25. O verbo deixar tem a mesma conotação do verbo despojar do versículo 22. A mentira não é própria da nova vida em Cristo. No original grego, a palavra mentira aparece como pseudo, que pode significar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. A mentira é própria do velho homem. A vida do novo homem é gerada em verdade, por isso devemos falar apenas a verdade. O novo homem não vive se exasperando. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Essa é uma expressão que deve merecer nossa atenção. Sabemos que a ira é uma obra da carne, conforme Gálatas 5, versículo 20. Por que então a Bíblia diz irai-vos? Isto parece um paradoxo, não é verdade? Mas o sentido permissivo para a ira pode significar na vida do novo homem uma forma de reação contra qualquer tipo de pecado que afete a nova vida. Quando somos tentados pelo diabo, reagimos com ira contra as insinuações do inimigo. Irai-vos, não com o tipo de ira acionado pela carne, mas irai-vos naturalmente contra tudo aquilo que possa ofender a santidade de Deus e a palavra de Deus na nossa vida. O novo homem não abre espaço para o diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Esse versículo está diretamente ligado ao 26, que fala da ira. Se dermos lugar à ira, isto é, se permitirmos que a ira surja em nossos sentimentos, facilmente estaremos abrindo as portas para o diabo entrar em nossas vidas. São muitas as brechas que abrimos em nossa vida emocional, física e espiritual para a entrada do diabo. Devemos sempre fechar essas possibilidades com a meditação e o estudo da palavra de Deus. Devemos manter um controle severo das portas da nossa mente, sentidos físicos, pensamentos e também sentimentos. O novo homem não pratica as coisas da velha vida. Versículo 28 e 29. Práticas negativas do velho homem não fazem muita diferença entre o certo e o errado. Como novas criaturas em Cristo, às vezes, praticamos certas coisas erradas que não aparecem em manchetes, mas que se constituem em pecados que afetam a nossa vida espiritual. Furtar nas arrecadações legais do governo, deixar de dar os dízimos e as ofertas à casa de Deus, não fogem à responsabilidade de apropriação inepta. Malaquias 3, do 8 ao 10, Romanos 13, verso 7, Êxodo 20, verso 15. Outra prática negativa que não deve estar no cotidiano do crente é o uso da palavra torpes, versículo 29. O que é uma palavra torpe? É toda palavra impúdica, indecente, obscena, asquerosa, vil, suja. A linguagem do novo homem em Cristo deve ser pura, simples e sem malícia. Crentes há que são flagrados proferindo palavras torpes e outras igualmente que são repulsivas. Ponto 3. O novo homem evita os pecados contra o Espírito Santo.
O novo homem não entristece o Espírito Santo de Deus. Versículo 30. O Espírito habita no crente, no novo homem, e pode ser ofendido com atitudes impuras. O texto diz que fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Esse selo é a marca da propriedade que impede que Satanás interfira, nem rasure a vida espiritual que nós temos. O dia da redenção refere-se à redenção de nosso corpo do pecado, que acontecerá na vinda do Senhor Jesus. A redenção tem um aspecto passado, porque diz respeito ao que Jesus realizou no Calvário. Tem um sentido presente, porque refere-se à contínua libertação do poder do pecado que opera em nossa carne. E, finalmente, a redenção tem um aspecto futuro, que é a esperança da glória, a libertação plena do corpo do pecado e a conquista de um novo estado para um corpo espiritual, como vemos em 1 Coríntios 15, 51 a 53. O novo homem evita os pecados que magoam o Espírito Santo. Todas as manifestações pecaminosas, como amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia, são aquelas ações próprias do velho homem que não devem interferir na nova vida. Atitudes de amargura não combinam com a natureza amorosa do Espírito Santo. A amargura torna as pessoas amargas em seus relacionamentos e as torna duras e insensíveis para a operação de Deus. Ira, cólera, gritaria são atitudes que sempre andam juntas. Ódio profundo, arraigados no coração contra pessoas, provocam essas manifestações negativas. As blasfêmias referem-se a palavras injuriosas, que ferem a moral das pessoas e que produzem grandes dissabores. A malícia é a fonte dos pecados contra o Espírito Santo. E a malícia está ligada diretamente ao diabo, como vemos em Romanos 1, 29, Colossenses 3, verso 8. O novo homem procura desenvolver as qualidades próprias do crente, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Na verdade, quem nasce do Espírito tem a característica do Espírito. Qualidades com benignidade, misericórdia e perdão são indispensáveis ao cultivo da vida cristã. Concluindo, os crentes autênticos procuram andar dignamente na presença de Deus e também no mundo. Nosso comportamento deve ser o reflexo da nova vida recebida pela obra de Cristo no Calvário. É uma exigência bíblica para nós, constante, que os crentes deem prova às pessoas ao seu redor de que elas têm um novo viver, o qual se revela principalmente mediante a prática de atitudes e atividades cristãs. Questionário: por que Paulo fez o apelo para que os efésios andassem dignamente? Como deve ser o novo andar do crente? Porque o novo homem é diferente do velho homem. Que versículo diz que o Espírito Santo se entristece? E quais manifestações pecaminosas magoam o Espírito de Deus? Por fim, leia a carta aos Efésios. Não esqueça de ler os textos bíblicos que aparecem no vídeo para uma maior compreensão da Bíblia. Que você tenha bons estudos, que Jesus abençoe o seu viver e proceder.